que Deus te abençoe em Cristo Jesus, que possamos ser edificados e ser levados a uma nova fonte de entendimento e de paz na nossa vida. Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre uma disciplina que nós abrimos agora. Na verdade, ela já estava aberta, mas ela iniciou, nós estamos iniciando ela oficialmente agora, que é escatologia bíblica. Só que nesta disciplina de escatologia bíblica, nós unimos nessa disciplina duas coisas: a escatologia, né? Sim, começou agora. A escatologia e a história da teologia. Por que tu uniu essas duas disciplinas, Tchau? Porque para nós entendermos a escatologia, nós precisamos entender tanto a história da teologia quanto a história da igreja, certo? E nós temos hoje no curso esse módulo de escatologia bíblica unido a esses dois pontos. Então eu quero dar algumas informações para vocês, que são informações introdutórias, para que nós possamos desempenhar este papel da melhor forma possível. Quem está me entendendo aí, diga amém. A primeira coisa é que nós devemos entender que a escatologia, e aqui é um assunto didático e pedagógico para nós entendermos, é que a escatologia tem dois fatores principais, ou dois momentos: a escatologia geral e a escatologia específica. Dentro da escatologia geral, nós temos tudo aquilo que foi feito de profecias do Antigo e do Novo Testamento. Tem gente que acha que escatologia é só o Apocalipse. Não. Dentro da escatologia específica, nós temos uma parte do Apocalipse que engloba Daniel, Ezequiel e outros. Mas dentro da escatologia geral, nós temos a escatologia dos livros proféticos, digamos assim, do Antigo Testamento, ou da Tequiná, da Torá, né? Até no Pentateuco, que é a Torá
dos judeus, os 5 primeiros livros, os 5 livros de Moisés, lá dentro existe escatologia de eventos futuros, certo? Mas a gente também tem que diferenciar a escatologia do movimento profético. Por quê? Porque a palavra escatologia significa estudo dos tempos finais. E nem toda profecia é de um tempo final. Então a gente tem a escatologia específica, que é do tempo final, e a escatologia geral, que não é do tempo final, é uma escatologia profética, que aí engloba de Gênesis a Malaquias e um pedaço do Novo Testamento, que vai de Mateus até João. Essa escatologia geral é escatologia de eventos que foram previstos, mas que não se relacionam ao tempo do fim. Então nós temos na escatologia geral esses profetas. E para nós entendermos a escatologia geral, nós precisamos entender, primeira coisa, nós precisamos saber a história da igreja. Então, esse livro aqui é muito bom. Eu vou apresentar aqui o que nós estudaremos. Esse livro aqui da história da teologia vai nos dar uma ampla visão da história da teologia, da história da igreja dentro da história geral, certo? Nós também vamos estudar a história específica. E dentro, tá? Isso é uma coisa. Agora, Apocalipse, escatologia, que é a segunda parte do nosso estudo, o que nós estamos estudando, nós temos alguns livros. O primeiro é esse aqui. É Apocalipse, Futuro Chegou de Hernandes Dias Lopes, o qual é o nosso manual, digamos assim, do curso. Depois nós teremos, porque para te entender o Apocalipse, tu precisa entender Daniel. Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Então, nós temos esse livro de Hernandes Dias Lopes como base na sua segunda sessão, que vai do capítulo 8 do livro, que engloba o capítulo 8 da inicia em Daniel 7, e vai até o capítulo 12 de Daniel, que no livro do Hernandes vai até o último capítulo do livro do Hernandes, que é o capítulo 13, que vai até o capítulo 14 do livro do Hernandes, ok? Esse livro de Daniel vai nos ajudar a entender o Apocalipse, certo? E a escatologia do tempo do fim na visão tanto do Novo quanto do Antigo Testamento.
Hoje nós estamos expondo Apocalipse, que é o primeiro livro para entendermos escatologia específica. Agora nós temos que entender mais para frente a escatologia geral que vai dos profetas. Eu já vou responder a pergunta. Quando que Jesus irá voltar? Ninguém sabe. O que nós fazemos aqui é entender os sinais do Apocalipse e da parte profética da Bíblia. A Bíblia é um quarto, acho que é um quarto. Um quarto da Bíblia isso é profético. É a parte profética, tanto da escatologia geral quanto da escatologia específica, nesse um quarto da Bíblia, certo? Agora deixa eu terminar aqui, que eu ainda quero iniciar a falar hoje sobre escatologia geral. Nós teremos como base também este livro aqui, da editora Inter Saberes. Quem escreveu ele foi... Deixa eu pegar... Eu vi o nome da gente, mas eu não lembro. Vou pegar o nome do autor aqui. Peraí. Aqui não disse, mas era muito interessante. Esse livro nós estudaremos a história da igreja e os apontamentos dos livros proféticos dentro da história da igreja, certo? Então a gente deu um panorama geral. E hoje eu quero tratar com vocês esse início das profecias bíblicas, certo? Para começarmos, nós precisamos entender quem são os livros proféticos da Bíblia e como eles se relacionam conosco. Só um recado. Acho que amanhã ou depois eu farei um resumo da matéria de apologética e exeologia do nosso curso. Então, eu te convido a assistir e eu também te convido a ir no nosso site, na nossa plataforma de estudo, lá do Teologando Saudavelmente em Cristo, que lá você terá um documento com tudo certinho do curso Teologia em 1 e 2. Esta disciplina de escatologia servirá tanto para o curso 1 quanto para o curso 2, mas predominantemente o curso de Teologia 2, que é o curso das Escrituras. Já o módulo de Apologética, ele vai para o curso de Teologia 1. Tudo isso você fica sabendo através do nosso site. Bom, então deixa eu dar uma introdução rápida aqui aos livros proféticos da Bíblia. Quem está me entendendo, diga amém. Eu vou dar essa introdução hoje
E aí nós vamos seguir nas aulas seguintes, mas a gente ainda tem que voltar para o Apocalipse. Então, eu vou ler essa introdução, depois a gente volta ao Apocalipse e depois retornamos pra cá, tá? Então vamos lá, cima de enrolação. Agora a aula. Primeiro falamos sobre o planejamento, agora vamos à aula propriamente dita. A profecia, ela é uma temática da Bíblia que é muito importante e coerente com as escrituras sagradas. Deus, ele sempre chama seus profetas e este, por sua vez, proclama as verdades do Criador e toma conhecimento e posicionamentos acerca dessa verdade em pé de igualdade com a palavra revelada de Deus. Ao estudar a profecia, que é os profetas, tanto menores quanto maiores, quanto os apóstolos, esses profetas, ao estudarmos eles, podemos perceber uma força ampla, de forma ampla, uma dimensão transformadora na nossa vida, das ações inspiradas e orientadas de Deus através do Espírito Santo por meio de seu povo e para a sociedade. Então eu dei essa introdução, mas eu quero orar com você e depois a gente vai à aula propriamente dita. Vamos lá? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu és Jeová Jireh, Tu é o Deus do provedor, Tu é o Deus que tudo sabe. Senhor, nos ajude a entender os Teus profetas, nos ajude a compreender a Tua vontade, nos auxilie, Senhor, na compreensão desse quarto tão importante da Bíblia que é a profecia, que possamos ver a Tua voz através da profecia, que possamos ser inspirados pelo Espírito Santo e que possamos estudar a Tua palavra e aplicar em nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos que abençoe todos que sofrem hoje, Senhor, que o Teu amor possa estar com eles em Cristo Jesus. Amém. Essa live ainda vai ser um pouco demorada, então fique conosco. Amém. Na concepção popular, o termo profeta refere-se a alguém que consegue predizer que profetiza o futuro. O termo profecia, segundo o dicionário, ele significa a predição do futuro que se quer da inspiração divina. Então, embora não estejam incorretas, essas definições populares, elas não estão de acordo com a Bíblia totalmente. A profecia, ela não é somente de alguém que entende e que desvenda o futuro.
quem dá esse direcionamento é Deus através do Espírito Santo. O profeta, de acordo com as escrituras sagradas, ele é alguém chamado por Deus, e como podemos verificar no Antigo Testamento, ele é instado a falar em nome do Pai, né? Por várias vezes, por várias passagens, ele é dito que ele é alguém inspirado pelo Pai. Permita-me ler rapidamente no 5º livro de Moisés, chamado Deuteronômio. O profeta Moisés, ele nos diz o seguinte acerca de que? Da profecia deixa eu só pegar aqui, me dá um minuto. Em Deuteronômio 18, o profeta Moisés, ele diz o seguinte: porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu... Isso aqui é o Senhor dizendo, tá? Porém, o profeta que tiver a pretensão de falar em alguma palavra em meu nome, de que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Então nós podemos entender que a profecia, ela é algo muito sério. Deus inspirava os profetas, os apóstolos, a falar a sua vontade e não o que era da cabeça de cada um deles. A gente vê uma harmonia entre os profetas, entre as palavras dos profetas. Por quê? Porque eles falavam a palavra de Deus. Eles colocavam a palavra de Deus acima das suas vontades pessoais. E Deus, ele fala a Moisés: aquele que colocar, para dizer palavras que eu não disse, dizendo que eu disse, em outras palavras, aquele que colocar palavras na minha boca, este morrerá. Olha a punição que acontecia no Antigo Testamento para que... Olha a punição que sobrevinha sobre eles para que... Deixa eu ver aqui o que eu colocar. Ainda bem que seria muito mesmo. Exato. Então, era importante que o profeta fosse alguém fiel, fosse alguém que Deus confiava. Na Bíblia, nós encontramos duas características de profetas. Os profetas orais, ou seja, aqueles que estavam sem escritos, aqueles
que falavam em nome de Deus, mas que não tinham a fonte revelacional escrita, e os profetas literários ou escritores, que eram profetas que escreviam a revelação. Mas não se deve pressupor, não se deve inferir em conta disso que os profetas e escritores puseram-se a escrever livros de profecias. Nós não podemos... Os indícios que no livro que leva o nome de profecia nem sempre significa que este livro fosse esse profeta quem escreveu. Então, por exemplo, os livros do Pentateuco, nós sabemos que foi Moisés que escreveu, porque em vários livros, em alguns livros do Pentateuco ou da Torá, por exemplo, o livro de Êxodo fala que foi Moisés que escreveu aquelas palavras na mão do Senhor. Por exemplo, em Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo... Agora eu não vou achar aqui. Mas enfim, no livro diz que foi Moisés que escreveu os livros dos 5 primeiros livros. Agora, existem outros profetas da Bíblia que no livro, embora seja uma profecia, existem livros que são atribuídos a profetas que não dizem que foi o próprio profeta que escreveu. Por exemplo, o livro de Jeremias indica que ele é um profeta oral e que seu registro escrito de sua profecia foi um grande trabalho de Baruque. Provavelmente não, o profeta Jeremias, ele não escreveu a maior parte do seu livro, né? O profeta Jeremias, quem escreveu o livro, a maior parte foi Baruque, que era um discípulo de Jeremias. Eu quero ler rapidamente com vocês o que o próprio livro de Jeremias ele diz a esse respeito. Em Jeremias 36, olha o que o livro ele diz. Jeremias 36, 4 ao 32. Eu não vou ler todo, mas olha, eu vou ler o 4 e o 36. Olha o que diz. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias,
escreveu Baruque da boca de Jeremias. E escreveu Baruque da boca de Jeremias. No rolo de um livro todas essas palavras do Senhor que ele lhe havia que ele lhe tinha falado. Então não foi Jeremias que escreveu, foi Baruque. Pelas palavras de Jeremias, olha o que diz o verso 30, o verso, cadê? Verso 32, diz assim: tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu-o a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele da boca de Jeremias todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo. E ainda se lhe acrescentaram muitas palavras semelhantes. Então aqui não foi Jeremias que escreveu, mas foi Baruque. Nem sempre conseguia, nem sempre, queridos, é possível determinar na profecia com precisão quem escreveu aquele livro até que chegou aos nossos dias. Ele pode ter sido escrito pelo próprio profeta ou por um dos seus discípulos, disse Eliseu. Então agora nós veremos como a gente divide a profecia. Eu já falei que tem a escatologia na profecia. Eu já disse que tem 3 fases, né? A história tanto da igreja quanto a história da teologia, tem a parte profética geral e a parte profética escatológica. Então, a parte profética geral é a parte dos profetas do Antigo Testamento e os escritos dos apóstolos. Mas a escatologia ou a profecia específica é a parte dos apóstolos que escreveram e dos profetas que escreveram acerca do fim. Então nós temos dentro da profecia específica do Antigo Testamento, a profecia específica é dividida em 2 pilares. A profecia agora do Antigo Testamento, tá? Esquece um pouco o novo. Do Antigo Testamento é dividido em 2 partes. Os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores vão de Isaías a Daniel, que engloba o período ali da Babilônia, o período da apostasia do povo, o chamado de Isaías, o chamado de Jeremias, o chamado de Daniel, o chamado de Ezequiel. Nesta parte dos profetas
maiores, elas estão sendo, elas falam do povo de Judá e do povo de Israel. Os profetas são os maiores. Os profetas de menores vai de Oséias a Malaquias, a qual engloba 12 livros. Esses profetas menores, eles são os profetas que estavam após Daniel e Ezequiel, certo? O termo maiores, o Agostinho, ele de Ponan, ele diz, os termos maiores ou menores, de profetas maiores ou menores, que são criados por Agostinho de Hipona, não se referem ao mérito da profecia. Então, isso não quer dizer, por exemplo, que vamos ver aqui, que Daniel foi maior que Malaquias e que Isaías foi maior que Oséias. Não é disso que se trata. Nós estamos apenas dizendo que o tamanho do livro é a extensão da recepção do ministério profético. Então, nós não estamos dizendo com isso que os maiores são melhores que os menores, ou que os menores são piores que os maiores. Não, nós estamos apenas dizendo que existia uma extensão maior dos maiores que os menores, no alcance da profecia, mas não que uma profecia é mais importante que a outra. Absolutamente não é isso. Agora vejamos uma parte da cronologia dos livros proféticos bíblicos. A Bíblia Sagrada, ela não segue uma ordem específica das profecias. Existiam 4 chamados, 4 de grandes, existiam 4 chamados de grandes ou maiores, e existiam depois, deixa eu ver aqui, existiam 12 dos profetas chamados de menores. Então, 4 são maiores e 12 menores. Os maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses são os profetas maiores. Os profetas menores são Miqueias, Zacarias, Obadias, Malaquias, Oséias, Joel, Amós, Jonas, Naum, Abacuque,
Sofonias e Ageu. Esses são os profetas menores, certo? A divisão, então, dessa divisão de maiores e de menores, não quer dizer que os primeiros foram mais importantes. Volto a dizer, não quer dizer que os primeiros foram mais importantes. Não. Eles apenas escreveram mais do que os demais. Então, os profetas maiores têm mais conteúdo, mas não que eles sejam mais importantes. Depois nós vamos entender o que tudo isso impacta diretamente na compreensão do texto bíblico, mas é importante nós sabermos disso. Então agora eu vou dar um resumo dos profetas da Bíblia, certo? Eu vou dar um pequeno resumo e depois, então, nas próximas aulas, a gente vai começar a ver as profecias de Judá e de Israel. A gente vai ver qual é a importância disso para a igreja. Nós veremos cada um desses profetas, o resumo do livro de cada um, certo? E qual é a mensagem de cada livro, certo? Então vamos lá que eu quero terminar logo. Amós e Oséias, eles profetizaram para um povo para o povo do Rei do Norte. Então eles deram profecias, eles entregaram mensagens para aquele povo que vivia no Reino do Norte após a divisão de Israel, ali onde dividiu o Reino do Norte e o Reino do Sul. Isaías, Miqueias e Joel advertiram o povo do Reino do Sul, que era Judá, né? Judá era uma das tribos de Israel, e quando se dividiu os reinos, ali em Davi, ficou o reino de Judá, né? O Reino do Sul, e depois o Reino do Norte. Esses três profetas, Isaías, Miqueias e Joel, advertiram o povo do Reino do Sul que a profeta sempre era, né? Trazer profecias para que eles honrassem a Deus e pudessem viver em santidade e de acordo com a palavra de Deus. Então, Isaías, Miqueias e Joel foram muito usados para trazer o povo novamente à santidade e novamente a Deus, assim como outros profetas como Elias,
Moisés, Eliseu e outros. Mas esses 6 profetas, eles advertiam o povo sobre aquilo que acontecia naquele tempo para que eles pudessem voltar novamente a Deus. Depois a gente tem Jonas e Naum. Eles foram para uma grande cidade de Nínive, capital da Ásia. Lembra que tem a história de Jonas, que ele foi engolido por um peixe e ficou 2 dias e 2 noites no coração do peixe, até Jesus disse que assim como Jonas ficou no coração dentro do peixe, o Filho do Homem ficaria no coração da terra. Então, este profeta ele foi usado para restaurar a cidade de Nínive a Deus. Jeremias, Sofonias e Abacuque foi naquela época o povo de Israel havia caído na idolatria. E para que este povo pudesse voltar novamente a Deus, o profeta Jeremias ele é mandado por Deus para profetizar que Nabucodonosor viria e estaria uma grande dominaria o povo e eles iriam ficar 70 anos na Babilônia. E eles então assim não ouviram. E foi o que aconteceu. Eles ficaram 70 anos na Babilônia. Olha a importância de ouvir a voz de Deus. Porque o povo não ouviu, Nabucodonosor veio e sitiou Judá e levou eles cativos por 70 anos. Obadias, ele lá, embora seja um livro menor, ele lamentou a queda do Reino do Sul e a destruição da cidade de Jerusalém. Então ele viveu numa época em que o povo estava iníquo e incrédulo. E ele lamentou por ver a queda de uma parte do território de Israel, que era o Reino do Sul, e a destruição de Jerusalém, assim como foi na época de Jeremias, quando Jerusalém foi destruída várias vezes. Ezequiel e Daniel profetizaram para o povo cativo na Babilônia, anunciando que Deus estaria de volta para casa. Na época de Daniel e de Ezequiel, e também na parte escatológica, estudamos Daniel, e Ezequiel são escatológicos. Nós estudamos que Daniel, ele
ele alertou o povo e o povo não ouviu. E ele alertou, segundo a Bíblia, o neto de Nabucodonosor se converter. Mas Belsazar, ele se rebelou contra Deus, profanou o templo e pagou por isso. E aí ele perde o seu reino para os medos e para os persas, né? E é destruído. Então, Ezequiel e Daniel, eles profetizaram para a Babilônia. Ezequiel profetizou no Vale dos Ossos Secos, profetizou também sobre sobre Israel no final dos tempos. Na profecia de Daniel, a gente tem a visão dos carneiros, dos bodes, a gente tem a natureza das 70 semanas lá em Daniel 7. Então, tudo isso aponta para o fim de todas as coisas. Ezequiel e Daniel não são somente uma. Eles abrangem os dois lados da profecia, né? Tanto a profecia daquele tempo, específica, quanto para aquele tempo, para os reis daquele tempo, quanto Daniel é usado por Deus para fazer uma parte, né, da profecia escatológica, né, do tempo do fim. Então, podemos dizer que Daniel e Ezequiel foram homens usados para as duas profecias, né? Por fim, nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses homens anunciaram mensagens de esperança para o povo que voltou do cativeiro da Babilônia. Lembra que Jeremias, ele profetizou que Nabucodonosor viria e levaria eles cativos? Pois é, no retorno da Babilônia, Deus usou esses 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, para trazer novamente a esperança e para que eles pudessem reconquistar Judá e viver novamente em Israel, certo? Como chamado de Deus, faz o profeta, era de se esperar. Cada um desses livros proféticos, iniciado com o relato da vocação, não é esse o caso. Alguns livros do Antigo Testamento apresentam esse tipo de início. Então, por exemplo, Jeremias e Ezequiel são os que apresentam um início daquilo que Deus tem para fazer em meio ao seu povo. Já mas outros livros proféticos não são iniciados com um relato de vocação e de forma.
O que não significa, irmãos, que esses livros não se podem restringir à vocação divina. É um determinado no relato. Além disso, cada página dos livros proféticos, ela proporciona aos fiéis nós nos deparamos com a afirmação de que os profetas se entendem como enviados e vocacionados por Deus. Então, todos os profetas e os apóstolos, a gente vê isso em Paulo, que uma característica importante entre eles é que eles, antes de acontecer o fechamento do cano e a entrada da Igreja Católica e tudo, quando eles escreviam as cartas e os livros que hoje nós conhecemos como Bíblia Sagrada, esses homens, eles tinham ciência que o que eles estavam escrevendo para o futuro era para o futuro, e eles tinham ciência que eles estavam escrevendo a palavra de Deus. Eles sabiam que aquilo iria ser, que aquilo era a palavra de Deus. Eles não escreviam aquilo como apenas, um relato histórico. Não, eles tinham plena ciência que aquilo era a palavra de Deus. Então eles sabiam que um dia nós leríamos, nós estudaríamos e nós ouviríamos os conselhos dele. Então, isso é uma coisa para que nós precisamos saber de forma clara para poder entender, para poder saber que existe confiabilidade nas escrituras. Existe confiabilidade no que os profetas escreveram, no que os apóstolos escreveram, no que Jesus ele direcionou a cada um deles, porque eles sabiam que eles estavam escrevendo conforme o Espírito e que aquilo anos mais tarde seria aceito como palavra de Deus. Então, a profecia e a escatologia bíblica, elas servem para nos aproximar de Deus, para vivermos em Deus e para que o Espírito Santo nos guie na fonte de toda a verdade. Amém? Então, o que nós podemos aprender disso? Que os livros proféticos, eles são aquilo que nos guiam e nos direcionam para a revelação bíblica. Na aula que vem, hoje não dá tempo, eu achei que daria, mas a gente vai ver um resumo bem resumo sobre os livros proféticos e, como disse, eles
eles vão de Amós a Malaquias e depois os livros do Novo Testamento. Então amanhã veremos o Novo Testamento, né? Os profetas do Novo Testamento e depois os profetas do Antigo Testamento, certo? Por exemplo, nós temos, na verdade, eu acho que nós iniciaremos pelo Antigo e depois vamos ao Novo, ok? Eu não sei se vocês querem que eu conte, que eu faça isso agora ou deixamos para amanhã. Deixa eu ver quanto tempo a gente tá de live aí. Uma hora já. Nós podemos aprender, por exemplo, o primeiro livro que nós veremos como livro profético é o livro de Isaías, certo? Isaías. Mas antes de nós falarmos de Isaías, nós precisamos ver mais um tópico, que é os profetas de Israel e os profetas de Judá. Eu vou falar desse tópico agora, que é bem rápido, e aí amanhã nós iniciamos o outro tópico, certo? Já iniciamos então em Isaías. Nós podemos fazer uma divisão entre os profetas, uma divisão geográfica dentro do trabalho dos profetas, ou seja, podemos indicar onde os servos de Deus atuaram em seus ministérios. De acordo com as escrituras sagradas, as 12 tribos foram divididas em duas nações após a morte de Salomão. Durante o reinado do filho de Salomão, Roboão, 10 tribos de Israel se desligaram da sua cidade e se ligaram a Jeroboão, criando o Reino do Norte, chamando de Israel com capital em Samaria. Então eles se desligaram do reinado de Israel gente vai acabar aqui.
Aí, deixa eu voltar aqui. Então, eu já vou terminar aqui, tá? Então, no chamado de Israel, que é a capital de Samaria, 2 tribos se mantiveram fiéis à casa de Davi e formaram o Reino do Sul. Então, lembra que houve lá eles queriam botar o filho de Saul como sucessor, sendo que Samuel havia ungido Davi, né? E por isso as tribos se dividiram. Então, Davi, em primeiro momento, ficou com Judá, onde era composto pelas tribos de Judá e Benjamim, com capital na cidade de Judá, de Jerusalém, e por isso os israelitas hoje ficaram conhecidos como judeus por esta divisão. Porque o povo de Israel ele não é conhecido na antiguidade como judeus. Eles eram conhecidos como israelitas. E eles ficaram conhecidos como judeus porque a tribo de Judá, ela predominou depois da divisão. Não é claro que ela ficou primeiro com o rei Davi, ficou governando primeiro Judá e Benjamim, mas depois que se desenrolou, então, Davi ele começa a governar toda Israel. Entre os profetas que escreveram os livros, alguns profetizaram para o Reino do Sul, enquanto outros, por sua vez, profetizaram para o Reino do Norte, que era Israel. Lembre que o Reino do Sul era Judá e o Reino do Norte é todo Israel antes da reconciliação das 12 tribos. Alguns dos profetas, como veremos a seguir, de certo modo, não profetizaram para nenhum dos seus povos especificamente. Eles não profetizaram, por seu contexto histórico, não era distinto. Quando a distinção entre os dois reinos do norte entre os reinos já não mais existiria. Sob alguns autores, a situação geográfica de alguns dos profetas era incerta. Também podemos afirmar, dentro da profecia do Antigo Testamento, que houve profetas pré-exílicos, exílicos ou pós-exílicos, né? Ou seja, profetas que deram seus testemunhos antes, durante e depois, após o cativeiro da Babilônia. Por isso, exilíacos,
que vêm de exílios. Então, os profetas pré-exilíacos vai de Daniel, vai de Amós até Obadias. Depois temos os exilíacos, que vai de Ezequiel a Daniel, e depois os pós-exilíacos, que vai de Ageu a Malaquias, passando por Zacarias, certo? Também podemos afirmar que os profetas pré-exilíacos desculpa, isso aqui eu já disse. Durante o cativeiro babilônico, ficou registrado que na Bíblia Sagrada, que durou aproximadamente 70 anos o exílio, que foi dos anos 65 a 535 a.C. Judá foi derrotado, Jerusalém, que teve muros e portas destruídas, bem como o templo de Jerusalém, o qual foi erguido pelo rei Salomão, filho de Davi. A maior parte do povo a maior parte do povo de Israel foi levada para a Babilônia e ali permaneceu até que o império de Nabucodonosor até terminar o império de Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor morre, aí é tomado o poder, e Ciro, então, rei dos Medos e dos Persas, ele decreta que o povo de Israel poderia voltar para a Babilônia, não apenas como um decreto humano, mas Deus já havia dito que seria assim. É uma classificação com base histórica e também uma boa maneira de entendermos o contexto profético no tempo e para compreender o plano de fundo dos ministérios. Então, hoje nós vimos como se estabeleceu a profecia do Antigo Testamento, quem foi os profetas do Antigo Testamento, e aí nós veremos na aula que vem cada uma desses profetas, e também veremos a profecia do Novo Testamento. Hoje falamos do Antigo, a profecia do Antigo, que vai de Daniel até Zacarias. E depois Malaquias, né? De Amós a Malaquias. E depois nós veremos o que é a profecia do Novo Testamento, certo? Eu quero dizer que é necessário para nós entendermos escatologia, né? Escatologia, profecias e história da igreja,
que para mim é ter dois assuntos que se unem, que se firmam, tanto a profecia quanto a história, nelas se compactam. Para nós entendermos isso, é necessário que nós estudemos cada profeta e vemos o contexto não somente do profeta, mas do povo no momento em que a profecia ocorreu. Então, por exemplo, Daniel, a gente tem que entender a profecia de Daniel à luz do tempo que Daniel estava vivendo e que o povo de Israel estava vivendo. Por que aquilo ocorreu daquela forma? Qual foi a atitude de Daniel? Qual foi a atitude do povo perante o rei, perante Deus? Tudo isso vai nos ajudar a entender a profecia. É claro que a atitude do rei, de Daniel e do povo não muda a atitude e a decisão de Deus, né, que é a profecia. Mas se nós entendemos isso, nós conseguiremos ver o que aconteceu na história mediante a profecia, certo? E como eu disse no início, temos uma visão escatológica específica e uma visão escatológica geral. A específica é o que acontece hoje, o que aconteceu no passado, o que aconteceu para o povo de Israel, o que acontece para nós. A escatologia geral é o que essa geral, desculpa, eu confundi. A escatologia específica é o que acontecerá no tempo do fim, como estamos estudando ali em Apocalipse. Depois a gente verá ainda a escatologia e a profecia do Novo Testamento, que a gente tem no Novo. A escatologia geral é específica. Dentro do Antigo nós temos a específica para Israel e a geral para todas as nações. Dentro do Novo temos a escatologia específica para o fim dos tempos e para o povo de Deus e para a igreja, e a escatologia geral para todos. Então, isso tudo nos ajudará a entender bem, certo? Que Deus abençoe todos. Eu espero que amanhã você possa chegar muito mais perto. Hoje teve um bom tempo de quase ninguém na live, mas isso tudo vai nos ajudar a entender, não somente porque esse pano de fundo que nós estamos hoje, irmão, dando hoje, irmãos, porque é importante. Porque ele nos ajuda a entender também a escatologia específica do tempo do fim. Apocalipse pode ser compreendido deve ser compreendido através dos profetas do Antigo Testamento. Então, isso é muito importante e nós estudaremos na aula que vem, como eu disse. Começaremos lá com Daniel.
Daniel, Isaías, desculpa, com Isaías, e aí nós veremos a história de teologia e tudo mais que eu falei. Tá bem? Eu sugiro que se você não viu ainda, não teve aqui desde o início, depois que eu subir essa live pro YouTube, essa aula, eu sugiro que você veja ela novamente, tá bem? Que Deus abençoe todos. Vamos terminar com a oração. Querido Deus, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado pela graça e pelo poder que é nos dado no céu e na terra, pelo teu Filho Jesus. Que possamos entender as profecias e ver o que o Senhor quer para os nossos vidas. Em nome de Jesus. Amém. Querido, aula que vem nós faremos sobre isso e teremos uma aula depois sobre apologética, certo? Então, como eu disse, vá lá no meu canal, se inscreva, vá lá no Instagram, mande essa pergunta. Eu tô a fim de abrir um quadro aqui de perguntas e respostas que chamará Pergunta ao Evangelista, mas quase não tem perguntas, né? Então fica difícil. Eu peço que você mande lá no nosso canal ou no Instagram lá, certo? Obrigado, Cássia, e amanhã retornamos então. Eu tenho que ir agora, tá bem, queridos? Fiquem na paz, eu tô orando por todos aqueles que estão passando por um momento difícil. E tô pedindo por cada um de vocês, certo? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. E até a próxima live. Que amanhã eu vou tentar. Hoje à noite não vai dar, que eu vou ter que dormir mais cedo. Mas amanhã eu vejo se eu consigo fazer 2 lives, ok? Amanhã às 14 horas e de madrugada, certo? Eu queria tentar ver se de madrugada ia chegar mais gente. Essa madrugada eu fui dormir mais cedo, já pra ter feito, tá? Você conseguiria vir talvez umas 1h30, 2 horas da madrugada, estudar um pouco aqui? Aí você vem e me avisa lá pelo Instagram também. Tudo isso nós fazemos. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Já oramos, né? Na verdade. Tudo isso e mais fazemos dentro do reino de Deus e for da vontade dele. Que Deus te abençoe.